A doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Doutrina do aperfeiçoamento. O que leva ao aperfeiçoamento? O que exige de nós um movimento de aperfeiçoamento, seja aqui, seja em qualquer outro mundo em que nós estamos? Nessa passagem que nós estamos passando, nesses dias, nesses momentos em que nós estamos comemorando o Réveillon. O que é a passagem de um novo ano, que é o início de um novo ciclo, e que muitas vezes nós nos refletimos ou paramos para pensar naquilo que nós fizemos, fomos, e os estados que nós estamos, quem nós somos nesse momento, e o que nós desejamos para nós no futuro. Se nós estamos adquirindo, de alguma forma, a consciência do espírito imortal que nós somos, nós também já temos a consciência e o conhecimento, principalmente, de que o aperfeiçoamento, o crescimento moral é a base da nossa evolução para que nós possamos chegar um dia a sermos iguais ao modelo que o Pai nos enviou, ao Cristo. O aperfeiçoamento exige mudança, o aperfeiçoamento exige uma nova visão, novos valores, novos conhecimentos, novas posturas. O aperfeiçoamento exige um novo comportamento. Então, o que eu gostaria de fazer aqui hoje é convidarmos a todos para que nós possamos renovar o ano novo. Renovar o conceito de simplesmente de ser uma data, de ser uma celebração, de ser um show de fogos, de ser um momento em família, mas para que nós possamos transformar isso numa constante e contínua caminhada em direção ao progresso e à evolução. Conforme a gente já percebe por essa mesma frase que foi trazida por esse livro, por que nós estamos aqui? Não hoje, na sexta-feira, no centro, né? Por que nós estamos aqui na Terra? Por que nós estamos nessa vida? As mensagens e as lições que nós trazemos do Livro dos Espíritos nos dão conta de que Deus criou todos simples e ignorantes. E nos deu a cada um uma missão, com o objetivo de nos esclarecer e de nos fazer chegar progressivamente à perfeição. Ou seja, nós temos um trabalho, nós temos um objetivo, através desses aprendizados e dessas lições, nós vamos agregando conhecimento, nós vamos mudando os nossos valores, vamos conquistando outras coisas, para que nós possamos chegar progressivamente à perfeição. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 115. Na questão 132, Kardec pergunta aos espíritos qual é o objetivo da encarnação. E a resposta é: Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Então nós estamos nessa existência, nessa vida, num movimento de contínuo progresso, de aprendizado, para que nós possamos chegar à evolução de que nós se espera. É um processo de aperfeiçoamento contínuo. É muito importante que a gente tenha claro que esse movimento, esse momento do Réveillon, essa celebração que nós estamos fazendo do Ano Novo, ela não é um momento, ela é um processo. Ela não está definida e nem vai definir a nossa vida pela passagem de ano que nós fazemos, das festas e das celebrações que nós temos, das tradições ou das superstições que nós seguimos na virada do ano, com essa roupa, com essas ondas, ou daquela forma, ou com aquela comida e assim por diante. Esse momento de renovação, essa renovação do ano novo, é um processo em que nós nos mergulhamos, que nós entramos, que vai nos levar ao final da nossa existência, não só ao final do nosso ano, numa situação de crescimento e de evolução completamente diferente. Se nós quisermos realmente um ano novo, coisas novas, nós temos que fazer coisas diferentes. Se nós continuamos fazendo as mesmas coisas e queremos resultados diferentes, isso é a definição de insanidade. Nós não vamos a lugar nenhum.
Se nós queremos coisas novas, nós precisamos fazer coisas novas. Nós precisamos tentar coisas novas. Para resultados novos, diferentes, nós precisamos fazer coisas diferentes. Então, se a gente quer fazer realmente deste momento um momento de renovação, de novidade, de coisas novas para nós, nós temos que fazer coisas novas, nós temos que fazer coisas diferentes. Se passadas todas as comemorações e as celebrações, se a gente volta às nossas velhas rotinas, aos nossos velhos hábitos, a mudança de ano, de progresso, de ideia, vai ser simplesmente por aqueles primeiros dias. Assim, tipo dieta do ano novo, né? Todo mundo ainda está de dieta, certo? Hoje é dia 3. Gente, pelo amor de Deus, ninguém desistiu ainda, né? Hoje é dia 3 ainda. Nós não passamos nem o primeiro final de semana ainda. Não, olha, isso chama-se postergação, né? Isso você vai adiando, empurrando com a barriga o momento e tudo mais. New Year's Resolution. Quer dizer, a gente não passou nem o primeiro final de semana ainda, as pessoas já estão desistindo. Não dá para a gente voltar. Se nós estamos tomando um processo, fazendo um momento de reflexão e de mudança de atitude, nós temos que começar com isso e fazer isso que siga adiante. Senão é mais uma convenção. Para construir um novo ano, um novo modelo de vida para nós, nós temos que investir na nossa transformação moral. O nosso processo, a nossa evolução requer um investimento da nossa parte. Um investimento de tempo, de dedicação, de comprometimento. De nós decidirmos sermos melhores por nós mesmos. Não porque os nossos esposos estão pedindo, os cônjuges estão pedindo, porque o patrão está exigindo. Nós queremos ser melhores porque isso é o que Deus espera de nós. Porque é este o modelo de comportamento que eu estou seguindo, que é o modelo cristão. Para a gente poder alcançar esse modelo, para a gente poder chegar nesse nível, nós temos que investir tempo, dedicarmos aos estudos, ao aprendizado, mas, sobretudo, à prática destes ensinamentos. Este investimento que nos é pedido, que nos é requerido, vai nos trazer frutos ao final desta existência e para as próximas adiantes. Porque nós vamos estar agregando conhecimentos, valores que nos serão como, digamos assim, pré-requisitos para as nossas próximas existências. Num processo de aperfeiçoamento, e aqui os catedráticos podem atestar e corroborar o que eu estou dizendo, para que você possa seguir adiante na sua jornada de estudos, você tem que ter os pré-requisitos anteriores. Para que você possa fazer cálculo 2, você tem que ter feito o cálculo 1. Para que você possa ter noções de trigonometria, você tem que ter matemática básica. Então, para nós chegarmos aos momentos, ao nível de evolução que o Cristo trouxe para nós, nós temos que investir neste conhecimento e principalmente praticá-los, para que nós tenhamos os pré-requisitos que serão necessários para que nós possamos chegar em outros níveis de evolução espiritual. Nós temos que dedicar mais atenção às pessoas que estão à nossa volta, às situações com as quais nós passamos. Agora, nós estamos aqui num processo de mudança, nós percebemos por essas frases de que o Pai espera um crescimento espiritual da nossa parte, que nós temos a necessidade de mudar, que nós passamos por essas experiências para chegarmos à perfeição, para movermos, para mudarmos. Então a gente consegue ver que tudo muda na nossa volta. Tudo, absolutamente tudo muda. É uma coisa que inclusive é tão latente isso para nós hoje, porque se a gente olhar para a nossa vida, só tem duas coisas absolutamente certas na nossa existência. Morte e mudança. Imposto, dependendo do contador, você consegue fugir disso. Mas morte e mudança, quanto a isso, não tem jeito. São duas realidades da nossa vida. Apesar que eu não recomendaria nesse país a gente procurar um contador muito esperto, aqui da cadeia. Eu recomendaria a gente pagar as taxas normalmente e tudo mais. Mas, se quiser, há formas da gente procurar alternativas. Ainda se a gente olhar, no próprio Velho Testamento, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, tem uma frase que eu particularmente gosto muito, que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para tudo debaixo desse céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar
há tempo de colher, há tempo de derrubar e há tempo de edificar, há tempo de chorar, há tempo de rir, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora. Tudo isso são mudanças que vão acontecendo na nossa vida. Cada fase disso é alguma coisa que você agrega, que você joga fora, que você recolhe e que você expande, que você traz e que você perde. São mudanças que nós vamos tendo. Então tudo muda na nossa volta. A natureza tem os maiores exemplos de mudança. Esse processo de transformação da lagarta, da borboleta, é uma das coisas mais fantásticas que a natureza traz. A história da águia, que depois de um certo tempo se recolhe para que possa renovar suas penas, para que possa continuar voando, para que possa continuar ainda forte e firme e tudo mais. Além da natureza, a gente vê que o nosso próprio mundo, o mundo que nós estamos, mudou drasticamente. Eu estou falando aqui da Revolução Industrial, que tem cerca de 150 anos, quase 200 anos, mas se a gente olhar nos últimos 40 anos da nossa vida, o que o mundo já mudou em termos de tecnologia, ciência, informação, cultura, acesso às coisas. Um processo de mudança tão rápido, tão gigantesco, tão fantástico, que às vezes a gente não se dá conta do que está acontecendo ao nosso lado. Basta perguntar para os nossos filhos e para os nossos netos. Hoje, eu tive até vergonha no Natal, tomei aula assim de criança de 8 anos de computador, isso é coisa pouca, passei vergonha, séria, assim, coisa assim que meus netos estavam dando banho na gente, porque essa molecada, essa nova geração que vem atrás de nós, parece que já vem com o chip programado para essa tecnologia. E esses são os nossos líderes do futuro. Esses são aqueles que vão guiar os nossos passos adiante. A corrida espacial, a era da informação, tudo isso trouxe mudanças de comportamento e de valores para nós muito grandes. Coisas que nós fazíamos há 40, 50 anos atrás como humanidade, hoje são absolutamente inadmissíveis. Preconceito, principalmente, é uma coisa hoje que a nova geração já não aceita. Nós passamos a conviver, até que meio que obrigados, porque nós não tivemos maturidade para isso. A nova geração nos obrigou a abandonarmos os preconceitos, mas hoje nós vivemos e aceitamos aquilo que há 40, 50 anos atrás nós considerávamos aberrações. Hoje fazem parte da nossa vida, da nossa sociedade, aceita até pelas religiões. Se o mundo muda, imagina o que não acontece no universo. A nossa própria Terra passa hoje desse estágio de provas e expiações para um estágio de mundo de regeneração. Então, se a gente olhar, tudo à nossa volta muda. Por que nós não? Por que nós temos tanta dificuldade? Por que nós ainda continuamos com o medo de darmos o primeiro passo ou de irmos em direção a uma nova filosofia? Primeiro, pela zona de conforto. A gente se sente confortável onde nós estamos. É complicado você abrir mão de coisas e processos que você conhece para coisas que você não conhece, não domina, não sabe qual vai ser o resultado. Muitas vezes o medo nos impede. Eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de tomar essa decisão. E se eu errar? E se eu tiver errado? E se não der certo? Vou contar um segredinho para vocês. Sabe como é que é a pedagogia divina? Como é que funciona? A pedagogia divina se apresenta perante situações que são colocadas à nossa frente. Deus não manda recado, não manda aviso e de repente aparece uma prova na sua frente. Que você tem uma situação que você tem que decidir. Se você decidiu certo, muito bem, adiante, próximo passo. Se você decidiu errado, você vai voltar para trás, vai estudar de novo e vai aprender a fazer da maneira certa. Porque assim, da próxima vez, a gente não erra. A pedagogia divina está embasada nas tentativas e erros. É assim que nós aprendemos. E por que tem que ser dessa forma? Porque quando nós fazemos e sabemos os resultados, nós aprendemos e guardamos aquilo dentro de nós. Tanto para o certo quanto para o errado. Eu tive essa situação, tomei essa decisão, deu certo. Então esse é o meu caminho. Eu tive aquela situação, tomei esta escolha, deu errado. Isso aqui eu sei que não funciona. Preciso voltar e aprender de novo. E quando a gente aprende, a gente não esquece mais.
É que nem quando a gente vai aprender a andar de bicicleta. Os primeiros tombos são traumáticos, dá até medo. Às vezes a gente até encosta a bicicleta por umas 2 horas, mais ou menos. Depois a gente logo volta, né? Porque criança é muito volúvel. Criança, a gente quando era criança, a gente conseguia mudar de ideia e abandonar os nossos medos rapidamente. Mas, mesmo com os tombos que nós tomávamos, nós conseguíamos buscar as maneiras de nós nos mantermos equilibrados, irmos no caminho certo. Nós não temos mais direito a esse medo. Por quê? Porque a pedagogia divina nos convida a fazermos as nossas próprias escolhas e tomarmos as nossas próprias decisões. O medo não cabe aqui. Porque se não tem um risco de vida ou de morte em alguma decisão, não tem o certo ou o errado. Tem o meu jeito e o seu jeito. Tem a minha visão e a sua visão. Que às vezes, até apesar de serem antagônicas, as duas vão levar no mesmo lugar. Mas às vezes a gente empaca com o medo de tomar as decisões e fazer as coisas. Até pela comodidade. Nós nos acomodamos com as coisas que nós temos. É confortável você ter rotinas, é confortável você fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Você tem essa sensação de segurança. Um outro ponto importante, dentro do aspecto antropomórfico da nossa vida, da nossa geração, é que nós, digamos assim, resultado dos baby boomers, nós somos a primeira geração da famosa era da mudança. Nós somos os primeiros, digamos assim, filhos dos baby boomers, que estamos pegando situações e contextos sociais que estão mudando rapidamente. Nós não fomos criados dessa forma. A grande maioria de nós aqui fomos criados com pais que tinham trabalhos muito estáveis por muitos e muitos anos. Passávamos a nossa infância inteira na mesma casa ou no mesmo bairro, fazendo sempre as mesmas coisas, visitando os mesmos parentes, comendo na casa da avó todo domingo. Era uma constância, era uma rotina que duravam décadas até. Pessoas que trabalhavam 40 anos na mesma empresa, as coisas não mudavam na velocidade que mudam hoje. Nós, digamos assim, somos hoje os filhos desta primeira geração da mudança. Nós não fomos criados dessa maneira. Nós somos criados com os exemplos dos nossos pais muito estáveis, muito constantes, sem mudanças bruscas, sem grandes alterações nas nossas rotinas. E às vezes a gente se sente inseguro por isso. Mas, adivinhe, este é o processo da transformação. À medida em que nós somos expostos a novas situações, a novos contextos, nós temos a oportunidade de aprendermos coisas diferentes. Sem críticas à maneira como os nossos pais viviam, mas o nível de experimentação, de experiência e de agregar conhecimento que eles tiveram era infinitamente menor do que nós temos hoje. Como nós somos expostos a muito mais coisas, a muito mais informações, nós agregamos muito mais conhecimentos em 5 anos do que provavelmente os nossos pais agregaram numa vida inteira. Porque a mudança é uma constante na nossa vida hoje. E nós ainda estamos assustados com isso. Mas, por que o medo? Por que essa dificuldade? Se nós todos somos filhos do mesmo Pai e o Pai vela e zela por nós, qual é a razão desse medo? Não há necessidade disso. Mesmo porque existe ainda um outro ponto. Allan Kardec, em Obras Póstumas, na segunda parte, num capítulo chamado Credo Espírita, ele diz o seguinte, que o progresso geral é resultado de todos os progressos individuais. Mas o progresso individual não consiste apenas no desenvolvimento da inteligência na aquisição de alguns conhecimentos. O progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos maus germes que em nós ainda existem. Então, o progresso geral é resultado de todos os progressos individuais. Para que nós possamos colaborar no progresso da humanidade, nós temos que ter a nossa contribuição nesse processo. O progresso da humanidade vai ser uma somatória dos progressos individuais.
Se nós estamos numa existência, numa vida em que o Pai nos colocou para que nós possamos crescer e evoluir, a mudança, o crescimento, a agregação de valores é uma necessidade, é mais até, é uma obrigação da nossa parte, se nós quisermos realmente cumprir os desígnios divinos, da qual nós estamos aqui. Se nós estamos esperando que a sociedade vai mudar para que nós possamos mudar, para que nós possamos fazer parte da geração nova de mundo de regeneração e etc., guess what? It's not gonna work. Por quê? Para que nós possamos fazer parte dessa sociedade, nós temos que contribuir com esta sociedade. Que tipo de mudanças nós estamos fazendo em nós hoje, no aspecto moral, para que nós possamos estar deixando alguma contribuição para o progresso geral? Todos nós temos uma responsabilidade nesse desenvolvimento da humanidade. Não é Deus que vai fazer com que a humanidade mude. Não é o Cristo que vai dizer que daqui por diante nós estamos em mundo de regeneração. Somos nós, com as nossas contribuições individuais, que vamos fazer com que a Terra chegue nesse nível. A Terra será será mundo de regeneração tão rápido quanto nós, como indivíduos, consigamos fazer as nossas transformações morais e contribuamos para esse processo. E o momento em que nós estamos, esse momento do ano, é um momento propício. Porque ele tem um significado até psicológico, digamos assim. O calendário novo, que é tudo novo, páginas em branco, ele te convida a fazer, puxa, vamos começar de novo, vamos levar isso adiante, vamos mudar, deixa eu rever. Quais são os meus goals para esse ano? Quais são os meus valores? O que eu gostaria de mudar? Até durante o Natal, numa mesa em que a gente estava, foi perguntado assim, puxa, e quais são os seus planos para 2020? O que você pretende fazer de você? E eu gostei muito da resposta, da pergunta, porque não foi uma pergunta assim do tipo, o que você espera do ano novo? O que você vai fazer com o ano novo? Quais são os seus planos? Quais são os seus goals? Quais são os seus objetivos? E coincidentemente hoje passou no Facebook, em uma dessas mídias sociais, um texto que falava exatamente a respeito disso. O que você vai oferecer para o ano novo, ao invés do ano novo oferecer para você? E aí nessa mesa as pessoas começaram a falar, olha, eu tenho esse objetivo, eu tenho essa meta para mim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero casar, eu quero cuidar melhor da minha saúde, eu quero me tratar, eu quero resolver esse problema, eu quero me reconciliar. Uma pessoa falou, eu quero me reconciliar com fulano. Sabe, são objetivos bem concretos até do ponto de vista moral. Então, a mudança do ano, a mudança do calendário, quando você olha assim para frente, é tudo branco, tudo novo, oportunidades novas, é um momento propício para que nós possamos nos dedicar a essa transformação. De novo, o momento de renovação do ano novo é um processo, não é simplesmente uma data. E nós temos que começar a trabalhar em relação a isso. O principal aspecto, inclusive, que envolve tudo isso, não são nem tanto as coisas do papel, as coisas do calendário, o momento, mas também porque representam um novo ciclo na natureza. O ano novo representa um reinício, um recomeço. E na natureza nós temos, assim, diversos exemplos a respeito da maravilha que são as mudanças, as transformações, os ciclos e as estações da vida. Por que a natureza também tem uma influência tão grande nesse processo? E às vezes a gente não se dá conta disso. Na pergunta 626 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? E aí a resposta, estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. As leis divinas, morais, de evolução, físicas, químicas, elas não se aplicam apenas aos homens, ou àquela situação, ou àquele planeta. Elas são leis universais, que se aplicam a todos os sistemas por ele constituídos. Se você olhar na natureza, nós vamos ver na natureza os maiores exemplos e lições de que nós precisamos na nossa existência. Ainda tem um livro
que foi ditado pelo Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Maia, e nesse livro Miramês diz o seguinte, que as leis de Deus, tornamos a dizer, estão escritas em todas as consciências, bem como igualmente em todas as coisas. Basta ao homem interessar-se pela sua descoberta, que ele vai aparecendo para os de boa vontade. Na natureza, nós vamos encontrar os mais belos exemplos de sabedoria e de perseverança, para que se busque a excelência da excelência. As tempestades que lavam a alma e o coração, por exemplo. As tempestades que vêm na natureza lavam um monte de coisas. Às vezes a gente passa por situações também que são tempestades na nossa vida, mas ajudam a lavar a nossa alma. As enchentes que carregam para longe aquilo que não nos serve mais. Os ventos que muitas vezes nos fazem dobrar os joelhos perante a vontade divina. Os ciclos da natureza de renascimento, a primavera, o verão, o outono, o inverno, né? O ciclo do crescimento, do apogeu, do declínio e da morte. São os ciclos da natureza. Então, esses ciclos da natureza, nós temos isso intrínsecos dentro de nós. E a cada novo momento, a cada novo ciclo, vem a vontade do recomeçar. Vem a vontade do renovar. E nessa vontade de renovar, então, eu convido a todos a nós renovarmos o ano novo. Deixarmos e montarmos um processo de transformação moral para nós, que nós possamos ser fiéis a eles, que nós possamos seguir os princípios e os valores que nós estamos nos propondo a fazer. E dentro desse processo, dentro desse negócio da renovação, não existe talvez dentro da história da humanidade uma pessoa que represente tão fortemente esse processo de transformação como Paulo de Tarso. Paulo de Tarso nos mostrou e nos ensinou que a morte do homem velho, aquele apegado aos valores da matéria, é possível. Paulo de Tarso, que era um doutor da lei, largou o seu prestígio, a sua força, a sua posição social para ser um seguidor do Cristo. Apegado ainda aos valores da sua raça, aos valores das suas posições sociais, dos seus ganhos financeiros, porque era de família abastada, tinha abundância de recursos à sua disposição, ele apegado a tudo isso, criado de toda essa forma, ele deixa tudo isso para trás, para que possa se dedicar a uma nova existência, a uma nova vida. Paulo nos mostra que é possível o nascimento de um homem novo, comprometido com os valores morais do Espírito. Paulo abandonou a sua vida de um dia para o outro. De um dia para o outro. Deixou tudo para trás e se dedicou a uma nova conexão, a um novo comprometimento à sua existência. Fazer desabrochar e desenvolver dentro de si os valores morais que o Cristo já pregava naquela época. Então ele deixou para trás os valores apegados da matéria e se deixou e se entregou ao desenvolvimento dos valores morais do Espírito na sua alma, que é aquilo que nos pede o próprio Evangelho. Saulo de Tarso deixou de ser Saulo para ser Paulo de Tarso. E uma das suas obras mais fantásticas, dos seus legados mais maravilhosos, é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, em que fala a respeito do amor. Se eu falasse toda a língua dos homens, mas se não tivesse amor, nada teria. Aquela carta maravilhosa. E no meio dessa carta ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que significa isso? Que em algum momento da nossa jornada, do nosso caminho evolutivo, nós vamos ter o despertar. Alguma coisa vai acontecer para nós que os nossos valores vão ser profundamente questionados e abalados até. A partir daquele momento, nós vamos ser convidados a ter uma outra postura perante a eternidade. Não é nem somente perante a vida que nós temos neste momento, nesta terra. Nós vamos ter que ter uma outra postura com relação à nossa vida à eternidade. Porque como espíritos imortais que nós somos, nós não podemos pensar única e exclusivamente nos próximos 30, 40, 50, 60 anos que vamos passar aqui. Nós temos que pensar nas nossas próximas 30, 40, 50 encarnações adiante.
E quando nós nos comprometermos e entendermos esses valores, largar mão, entre aspas, daquilo que nos prendia aos valores anteriores, passa a ser muito fácil. Nós passamos a pensar e agir como homens, como responsáveis, como aqueles que entendem o seu papel dentro do processo da criação, que entendem a responsabilidade que nos cabe a cada um de nós por lutarmos pela nossa própria subsistência. E aqui eu não falo da subsistência do corpo, mas sim da subsistência da alma, do espírito, da evolução moral. E nós, como adultos que somos, deixamos de fazer as coisas de crianças que fazíamos até pouco tempo atrás. E este processo de nós agirmos como criança, não tem nada de errado com isso. Faz parte do processo de crescimento. Nós temos que passar pela infância para chegarmos à maturidade e à fase adulta. É a fase do aprendizado. É a fase em que nós recolhemos as informações que vão nos pautar mais adiante. E Paulo mostra que isso é possível, que nós deixamos isso para trás. Quais são os passos nessa transformação? O que leva, por exemplo, Paulo, e o que levou Paulo a passar por isso? Primeiro, a paciência. Conosco mesmo. Não é com os outros. É com nós. Porque a natureza não dá saltos. Ela evolui pouco a pouco, mas firme e constante. Em outras palavras, toma tempo. Nós temos que ter paciência conosco mesmo nesse processo. Não é porque nós decidimos no Réveillon do dia 1º, enquanto a gente estava no trânsito da Disney, batendo no volante, xingando esse trânsito terrível aqui, etc. Olha, eu vou arrepender de todos os meus pecados, eu não quero mais passar por isso, eu não venho mais para a Disney, essas coisas. Daqui por diante eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou me dedicar melhor, assim eu não passo mais por essas coisas, etc, etc, etc. Enquanto a gente estava nesse processo de reflexão, é importante a gente ter em consideração que isto é um processo. E que nós temos que ter a paciência conosco, porque nós vamos em algum momento cair, fraquejar. Ele é um processo que vai exigir renovações profundas dos valores da alma e dos valores morais que nós temos. Não vai acontecer do dia para a noite. Não vai acontecer na hora em que você chegar em casa e parar seu carro depois do Réveillon na Disney. Vai ser um processo. Não é um ato, não é um momento. É uma jornada. E como tal, ela não acontece aos saltos. Como tal, ela vai exigir de nós dedicação, comprometimento, tempo e paciência. Como a gente vai ver um pouco mais adiante, Paulo passou 13 anos, trabalhando em cima dos valores que ele recebeu nos primeiros anos, para que pudesse começar a sua jornada. Essa transformação, ela requer um estudo, ela requer dedicação. Quando nós vamos entrar em algum programa de aprendizado, algum curso, seja na ginástica, dieta, seja uma yoga, seja uma meditação, a gente dedica tempo para entender os processos, os mecanismos, como isso vai me afetar, quais vão ser os resultados e etc. Por que com a educação do espírito a gente não tem a mesma dedicação? Talvez porque a gente não consiga ver o resultado imediato ali na hora. Não é uma recompensa que você consegue ter e sentir no momento em que você está fazendo. As recompensas do espírito, elas acontecerão a longo prazo. E muitas vezes nós acabamos desistindo disso porque a gente não consegue ver a recompensa ali, naquela hora. Mas imaginemos, por exemplo, se Paulo não tivesse persistido no seu processo de transformação. Nós não teríamos nunca, jamais, o cristianismo como nós temos hoje. Porque Paulo foi o grande responsável pela explosão e pela expansão do cristianismo na Ásia e na Europa. Pelas igrejas em que ele plantou. Não se deixou abater pelas dificuldades nem pelos problemas que teve. Foi adiante, mesmo com as suas dificuldades e mesmo com os seus problemas. E cumpriu a sua tarefa. Cumpriu o seu desígnio que ele mesmo tinha colocado a si próprio para que pudesse ser o grande mensageiro do Evangelho perante os gentios. Exige dedicação, exige estudo, exige comprometimento da nossa parte. E como é que foi essa mudança desse homem velho para esse homem novo? O que acontece
ou o que aconteceu com Saulo de Tarso, que era um judeu, colaborador dos romanos, perseguidor dos cristãos e que, entre aspas, morreu nas portas de Damasco quando recebeu o chamamento do Cristo. Como foi esse processo de transformação? Como foi essa metamorfose? Né? Usando assim, digamos, um termo da natureza, trazendo um paralelo com relação àquilo que a gente vê na natureza em termos de transformação. Como é que Paulo fez esse processo de transformação? Como é que aconteceu essa metamorfose de Paulo? Primeiro, principalmente quando a gente está falando de insetos, quais são as principais fases de um processo de transformação? Primeiro, a lagarta, principalmente no caso da borboleta, ela é numa fase de larva. A única preocupação, a única atividade dessa larva é buscar alimento, buscar energia e fazer, né, guardar energia. Eu ia falar storage energy, guardar energia, né? Vai ser, assim, guardar energia. Tipo assim, chocolate, etc. Isso é guardar energia. Então, é isso que faz a larva. Que é o meu estado atual. Eu estou, assim, guardando energia para o processo de transformação um pouco mais adiante. Não, ainda vai demorar um tempo. Ainda estou no processo de acumular energias. Ainda estou no processo de acumular energias. Ainda vou demorar mais uns 12 anos, mais ou menos, nisso, né? Depois que você passa pelo processo de larva, você recebe, a natureza chama, o animal entra no processo de recolhimento, em que ele vai para a pupa, para o casulo, e aí faz toda a sua transformação. E por último você tem a eclosão, que é quando você sai desse casulo e aí desabrocha as borboletas e a asa e etc. Uma coisa muito interessante nesse processo é que na fase final, né, quando a borboleta está saindo do casulo, ela não pode ser tocada. As asas da borboleta, enquanto elas não secarem, quando elas saem do casulo, elas não podem ser tocadas. Se elas forem tocadas, ainda úmidas, elas serão deformadas e ela não vai conseguir voar. Então, como a gente gentilmente, às vezes, tenta tirar uma borboleta do casulo, ajudar no processo, etc., na hora em que a gente faz isso, nós deformamos a asa da borboleta. Ela não se fortalece, ela não seca na maneira como consegue secar. Uma outra coisa interessante nesse processo, de novo, a natureza ensinando para nós. Quando você é larva, ou quando nós estamos nesse processo da larva, a larva vai comer folhas, vai comer essas coisas básicas que a natureza oferece. A borboleta se alimenta do néctar. Então, quando nós estamos nesse processo de aprendizado, nós estamos absorvendo tudo aquilo que está ao nosso redor. O que serve e o que não serve. Nós estamos comendo tudo, estamos trazendo tudo para dentro. Mas quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Quando eu me tornei adulto, eu passei a fazer as coisas de adulto. Quando eu me saí e concluí esse processo, eu deixei de comer as coisas que me traziam energia para ir buscar o néctar daquilo que me alimentava efetivamente. Eu passei a agir como adulto. Eu me tornei responsável por aquilo que eu trazia para dentro de nós. Então, são alguns exemplos que a natureza vai nos trazendo. As experiências, né, que o Paulo agregou, o uso do seu livre-arbítrio, agir sem pensar nas consequências. Essas são as experiências que Paulo passou nesse processo ainda de larva, de acumular todos os resultados, de acumular todas as informações, perdão. Paulo foi criado, foi educado por Gamaliel, que era talvez o maior doutor da lei do seu tempo. Um dos maiores estudiosos e conhecedores da lei judaica. Sabia da Torá de cima para trás, de trás para frente, mas principalmente ele não somente a sabia, mas ele a conhecia e a entendia como o Pai esperava. Porque uma coisa é você conhecer a lei. Outra coisa é você entender a lei e tirar dela o real significado. E Gamaliel tinha, acima de qualquer coisa, o bom senso e o discernimento no uso e na aplicação da lei mosaica da época. E Paulo foi criado com essa pessoa. Esse foi aquele que deu as primeiras orientações para ele. No processo depois de pulpa, né, quando a gente vai digamos assim, quando você vai se recolher para esse processo de transformação, é interessante dizer que esse processo ele é único, ele é individual. No casulo, só cabe um.
E não dá para pedir para a borboleta do lado construir um casulo para você. Você vai lá e faz um para mim também? Como de vez em quando a gente... você está indo no centro? Reza para mim. Rezamos, sem problema nenhum. Mas seria melhor se a pessoa viesse aqui. Porque a gente pode contribuir, mas nós não vamos resolver. Nós somos responsáveis. Nós somos aqueles que temos os destinos em nossas mãos. Por mais que nós possamos pedir ou necessitar de ajuda em algum momento, o processo de transformação total é de nossa responsabilidade. Não adianta nós queremos transferir isso para quem está do nosso lado, ou para quem reza melhor, ou para quem vai mais no centro, ou na igreja, ou na sinagoga, ou na mesquita, não interessa. Esse é um processo individual de cada um de nós. Uma lagarta não pode passar por esse processo por outra. Cada um de nós temos que passar por isso. No momento da eclosão, é o momento de começar a viver de uma forma diferente. Quando eu era menino, eu vivia dessa forma. Quando eu era adulto, me tornei adulto, passei a fazer as coisas de adulto. E aí, então, nós temos uma nova consciência e um novo valor. Nessas transformações, essas fases da transformação de Paulo, a vida pregressa de Paulo como perseguidor dos cristãos, ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. Que era como os judeus entendiam esse processo anteriormente. Ele respondeu ao chamado do Cristo, quando ele vê a luz na entrada da porta de Damasco, cai de joelhos do cavalo, e aí diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Então, Paulo atendeu ao chamado do Cristo. E esse chamamento pode ser feito de diversas maneiras. Nós podemos ser chamados pelo Cristo numa experiência mística, numa experiência espiritual, numa experiência de vida, numa experiência de convivência, numa experiência de saúde ou de falta de saúde. Tem diversas maneiras como nós podemos ser chamados para isso. E é importante salientar que normalmente, no estágio em que nós estamos, nós somos chamados através da dor. A dor, essa nossa grande amiga e companheira, que nos educa e nos elucida os caminhos a serem seguidos no processo da evolução. Joana de Ângeles, livro Plenitude. É neste instante, dependendo do chamado em que nós estamos recebendo, que nós entendemos que a dor passa a ser nossa companheira e nossa amiga. Importante notar que nesse processo de transformação do Paulo, quando ele fica cego, ele não foi abandonado. Jesus lhe indicou o caminho. Vá até Damasco, entrando na cidade, procure Ananias. Lá ele te dirá o que dizer. O que fazer, na verdade. Então, mesmo Paulo tendo sido cegado, ele não foi largado na rua da amargura. Ele foi amparado. Naquele momento difícil de reflexão, de insegurança, de não saber o que estava acontecendo, aquele que eu perseguia, aquele que eu queria derrubar porque estava acabando com a minha igreja, com a minha crença, aquele aparece na minha frente e me faz isso. E eu fico cego, eu fico perdido. E aí então todo um processo de transformação começa. Mas Jesus não abandonou a Paulo. Como o Pai não abandona a nenhum de nós durante esse processo. Nós não temos que temer o processo da transformação, porque o Pai está nos carregando e nos amparando em todos os instantes dessa mudança. Depois dessa experiência, o tempo de reflexão, em que ele passou absorvendo e retrabalhando esses conceitos, esse tempo de, digamos assim, de casulo em que ele passou. 3 anos no deserto, sob a tutela de Áquila e Prisca, fazendo tapetes debaixo da tenda. Depois, 10 anos em Tarso, a sua cidade natal, onde ele foi rejeitado pelo pai e pelos familiares, chamado de louco pelos seus amigos, dormindo na rua com o pai poderosamente rico e influente que tinha. Chegando a dizer ao próprio pai que não necessitava mais daqueles valores pelo qual o pai se comprometia, que eram os valores da matéria. Mas Paulo teve um processo, um profundo trabalho de reflexão e absorção em cima daquilo tudo, para que pudesse se transformar e fazer o trabalho que foi fazer depois. Quando estava pronto e consolidado, quando fez o processo de eclosão, ele teve uma mudança de vida absolutamente total e radical nos seus valores. De perseguidor dos cristãos, passou a ser perseguido. Os judeus o queriam matá-lo.
teve que fugir algumas vezes das suas pregações, inclusive em Damasco, logo depois da sua transformação, depois da sua conversão, onde os judeus da cidade queriam matá-lo. Foi apedrejado diversas vezes nas próprias cidades gregas, e ele era grego, falava grego, ele foi apedrejado pelos judeus que não queriam saber e não queriam escutá-lo falar, achavam que ele estava louco. Ele reinicia as suas atividades de pregador, porque era um orador eloquente na igreja de Antioquia, que talvez naquela época era a igreja mais bem estruturada dos apóstolos que estavam sendo montados. Tanto que nesse processo, a sua primeira pregação na igreja de Antioquia, que todos esperavam que fosse ser um sucesso, um arrobo, porque sempre foi um orador extremamente dedicado, eloquente, envolvente, convincente e tudo mais, a sua primeira pregação na igreja de Antioquia foi um tremendo fracasso. Ficou gago, perdia as palavras, não sabia o que dizia, confuso, perdido, porque talvez ainda não estivesse totalmente conectado ou não tivesse sendo humilde o suficiente para entender o seu papel. Depois desse primeiro fracasso, ainda na igreja de Antioquia, Paulo então se decide ele mesmo se afastar de qualquer atividade da pregação e passa a trabalhar, digamos assim, nos bastidores da igreja, recebendo as pessoas, ajudando na arrumação, fazendo os trabalhos manuais que a igreja necessitava, os reparos. E nesse processo ele foi conversando com as pessoas, foi dando elucidações, foi transmitindo experiências e vivências que ele tinha, foi compartilhando conhecimentos daquilo que ele já tinha aprendido com isso. E aos poucos ele se tornou uma pessoa e uma figura fundamental dentro da igreja de Antioquia. Não porque era o pregador principal, mas era porque aquele que trabalhava ao redor de todos, se fez servo para servir a todos. Quantos de nós estamos hoje dispostos a servir? Quantos de nós aprendemos a fazer esse processo? Quantos de nós hoje estamos dispostos a renegar os nossos valores, aquilo que nós fomos, aquilo que nós éramos, para servir a alguém nesse mundo hoje? Esse processo todo de Paulo levou ele a ter uma nova consciência. E ele se transformou num novo homem. Aquele a quem um dia nós almejamos chegar, não para ser igual a Paulo, mas para que o seu exemplo de mudança e de transformação possa pautar o nosso caminho, a nossa jornada de renovação do ano novo. Porque é isso que o Pai espera de cada um de nós. Nesse momento, nessa transformação toda, nós temos as nossas próprias transformações, as nossas próprias fases, que elas são individuais, elas são únicas a cada um de nós. A nossa vida pregressa é diferente, aquilo que nós aprendemos é diferente, a forma como Cristo nos chama pode ser diferente, o tempo de reflexão pode ser diferente, a mudança firme e de estilo de vida pode ser diferente, mas é sempre muito importante que nós tenhamos Paulo como exemplo. E a mim, particularmente, Paulo fala muito alto e muito caro ao meu coração. Porque se nós pensarmos um pouco, nós, como imigrantes, somos os Paulos da atualidade. Não no verbo e na pregação, não no conhecimento das leis de Deus, da doutrina, mas na mudança em que nós tivemos que passar. Porque se a gente compara as nossas vidas hoje, o que nós somos e o que nós fazemos aqui, com aquilo que nós éramos, tínhamos e fazíamos no Brasil, é a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Paulo era um doutor da lei, estava sendo preparado para assumir um cargo no Sinédrio. Seguramente seria um homem de muito sucesso, de muito poder, de muitos recursos à sua disposição. E ele abandonou absolutamente tudo de um dia para o outro para iniciar uma nova vida, com todos os percalços e com todas as dificuldades que ele teve. Se nós olharmos, nós passamos exatamente as mesmas coisas e as mesmas situações. Nós deixamos toda uma vida para trás, pregressa no Brasil, para chegarmos aqui e assumirmos uma nova identidade, sermos novas pessoas, que aquilo que nós éramos lá atrás não conta mais e aqui não vale nada. Com um grande agravante, nós nos lembramos exatamente do que nós éramos e do que nós fomos lá dentro, lá atrás. É como se tivéssemos uma outra encarnação dentro da mesma.
né? Com o agravante de que nessa outra encarnação a gente lembra o que a gente era lá atrás. Nas nossas encarnações, normalmente, a gente não lembra, né? Volta, está numa outra posição, a gente não sabia o que nós fazíamos lá atrás. Hoje nós lembramos, sabemos, e muitas vezes até essas lembranças marcam, machucam, deixam marcas profundas na nossa vida, no nosso coração, na nossa vivência, na nossa experiência, de uma certa forma. Mas se Paulo conseguiu transformar tudo isso e fazer o trabalho que ele fez, por que nós não? Nós não somos diferentes dele em nenhum aspecto, em termos de potencial. Os mesmos potenciais que nós temos, ele também tem. Então, eu convido a todos, já nos aproximando do encerramento, que nós possamos renovar as nossas tradições do Ano Novo. Que ao invés de nós usarmos a roupa branca no Réveillon, e a roupa branca simboliza a paz, de acordo com as tradições e os folclores, nós possamos passar a vestir o espírito de pureza. Porque assim nós nos purificaremos, não pela roupa que nós vestimos, mas pelas atitudes que nós temos para com as pessoas. Por que nós devemos então comer lentilha? E a lentilha é das tradições mais fortes que nós temos na nossa cultura, porque ela representa uma passagem de ano feliz, trazendo boas energias e assim por diante. Por que eu devo comer lentilha se eu posso me alimentar pela oração? Por que eu preciso pular as 7 ondas e as 7 ondinhas? Elas são aquelas tradições do Iemanjá, dos orixás, que cada onda que a gente pula, a gente faz um desejo, faz um pedido para a nossa vida, esperando que as ondas vão trazer aquilo que nós estamos esperando. Um emprego novo, né? Lembra quando a gente fazia isso? Pulava as ondas, olha, eu quero um emprego novo para esses anos, etc. É bem legal, é negócio bacana. É legal, não tem nenhum problema com isso não. Muito. Porra, passei Réveillon na praia há quantos anos? Muito. Na praia a vida inteira, não consegui chegar à praia para ficar no bar. Mas ao invés de nós pularmos as 7 ondas para que a gente possa pedir as coisas, né? Por que nós não podemos fazer o desejo do próximo e atender a necessidade do próximo? Ao invés de que alguém ou alguma coisa venha atender os nossos desejos. Nós podemos trocar a semente de romã, e a semente de romã diz que traz muito dinheiro, muita riqueza, muita felicidade, etc. Nós podemos trocar a semente de romã pela fartura do consolo e do acolhimento. Essas são mudanças de tradições que nós podemos trazer para a nossa vida, que vão ser incorporadas a um processo de transformação que nós precisamos. A renovação do Ano Novo não é um momento, volto a dizer, é um processo. E eu convido a todos que neste instante nós possamos nos entregar de corpo e alma a este processo, porque conforme nós lemos e aprendemos hoje, a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. E que nós possamos usar então este processo para iniciarmos o nosso aperfeiçoamento moral, para que nós possamos contribuir com o crescimento e a evolução da sociedade, para que um dia nós possamos pleitear o direito de permanecer nessa sociedade, como num mundo de regeneração. Para que nós possamos refletir e levarmos isso para casa, podemos procurar ser uma pessoa de valor, ao invés de procurar ser uma pessoa de sucesso. O sucesso é consequência. E hoje, perguntando para as pessoas, muitas pessoas vão dizer que sucesso é ter o direito e a capacidade de escolher e decidir por conta própria o que fazer, o quanto dormir, os dias que quer trabalhar e assim por diante. Outros valores estão sendo agregados ao conceito de sucesso. Não mais só os valores materiais de riqueza, de poder, de externos, mas os valores internos. Isto é um sucesso. E finalmente, obviamente, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos nós podemos começar agora e fazermos um novo fim. Que o nosso recomeço, que o nosso ano novo nesse instante, possa ser abençoado pelas luzes divinas do Mestre, a nos trazer a força que nós necessitamos, a inspiração divina que nós precisamos, para que nós nos mantenhamos firmes, sempre certos, corretos, no caminho da evolução e do aperfeiçoamento.
e que as bênçãos dele, daquele nosso amigo divino que nunca nos abandona, estejam conosco no dia de hoje e em todos os outros da nossa jornada. Muita paz. Feliz Ano Novo.